Bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos à Aquishow Brasil 2025, na cidade de Uberlândia, numa ação pioneira desta novo projeto itinerante. Ações da Codevasf e os resultados da estruturação e desenvolvimento da piscicultura em Morada Nova de Minas. Palestrante, Dr. Maurício Lopes de Gross, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a nossa gloriosa Codevasf. A palavra é sua. Obrigado, senhor. Bom dia, gente. Tudo bom? É uma satisfação estar aqui, né, presente aqui nesse evento hoje, representando a Codevasf. Um ambiente muito bacana, né, uma tecnologia boa para apresentação, mas pena que tem pouco público, né? A gente programou... tem um vídeo? Desculpa. Pensei que já era para começar. Desculpe, nós temos um vídeo institucional do evento e gostaríamos de exibir aqui. Tá? O SEBRAE é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Nós trabalhamos para transformar os pequenos negócios em protagonistas do desenvolvimento sustentável do país. Estimulamos o empreendedorismo para fazer dele o motor da transformação socioeconômica do Brasil e para criar um ecossistema de negócios próspero e saudável para todos os biomas, territórios e pessoas. O Brasil é um dos países com mais micro e pequenos empreendimentos em atividade no mundo e eles são fundamentais na nossa economia. São milhões de brasileiros empreendendo, gerando renda, emprego e mais qualidade de vida para suas famílias e para todo o país. Acredite, o impacto dos pequenos é gigante. Com presença em todos os estados brasileiros e foco no fomento à cultura empreendedora, nós atuamos em parceria com os setores público e privado, incentivando e promovendo orientação, capacitação, desburocratização, gestão consciente, acesso a crédito e inovação no ambiente de negócios, para assim gerar redução da informalidade, superação da pobreza e uma vida com mais dignidade, perspectiva e prosperidade. A nossa agenda prioritária abrange diferentes setores estratégicos, com projetos na Amazônia e em todas as regiões do território nacional. Estimulamos a neoindustrialização do país, a inclusão produtiva, a produção de energia limpa para todos e uma educação empreendedora. No SEBRAE, nós acreditamos no potencial transformador do empreendedorismo. E sabemos que quando os pequenos negócios dão certo, o Brasil se torna melhor. SEBRAE. Moça, tem capinha azul? Se você quer ampliar, mas falta grana pro investimento, se enganou, meu bem, pode vir que esse é o seu momento. Na Caixa, sua empresa tem o crédito certo para investir ou ampliar. Saiba mais em caixa.gov.br/crédito ou vá a uma agência. Crédito Caixa. Vem que é seu. Ok? Agora sim, doutor Maurício. Bom, gente, novamente estamos aqui. Eu comecei antes do vídeo, né, falando, a satisfação nossa da Codevasf estar presente nesse evento. A gente gostaria que tivesse, né, um público maior na palestra, principalmente com pessoas da região, né, daqui de Uberlândia, que é uma área que a Codevasf está entrando agora, está iniciando a atuação dela nessa região aqui da bacia hidrográfica do Araguari, né? Então seria interessante as pessoas da região participar para conhecer um pouco mais da Codevasf. Bom, eu sou engenheiro de pesca da empresa, trabalho hoje na 16ª Superintendência, que é a sede é em Belo Horizonte,
e tive a felicidade de acompanhar os trabalhos em Morada Nova desde o seu início. Na apresentação, né, a gente está programado para falar da Codevasf. Eu acredito que todos estão presentes aqui hoje conhecem, né, poucos não, mas a Codevasf originalmente começou em 1948 como a Comissão do Vale do São Francisco. E, na sua evolução, ela se transformou em 67 como Superintendência do Vale de São Francisco e, logo, em 1974, passou a ser conhecida como Codevasf, né, Companhia do Desenvolvimento do Vale de São Francisco. E a área de atuação da empresa, originalmente, era toda a bacia hidrográfica do São Francisco. A partir do ano 2000, houve uma política de expansão na empresa. E a empresa passou a atuar em outras bacias e atuando também em outros estados, né? E, dentre eles, a gente passou a atuar, antigamente era 7% do território nacional, agora atuamos em 36,6% do território nacional. Estamos aí atendendo 15 estados, né? E 22 bacias hidrográficas. 2.675 municípios, e impactamos, o trabalho nosso impacta aí a uma população de 90 milhões de habitantes. A linha de negócio da Codevasf abrange trabalhos de segurança hídrica e estruturação das cidades, com setores de revitalização da bacia do São Francisco, infraestrutura hídrica e infraestrutura urbana. Entre as principais intervenções, né, nós temos aí um trabalho de esgotamento sanitário nas cidades, tratamento de resíduos sólidos, intervenções em processos erosivos, serviços, obras estruturantes para captação de água, sistemas de abastecimento, construção de adutoras, construção de cisternas, barragens. Então, são várias obras pesadas que a Codevasf vem investindo no Brasil, né? E na linha de produção, nós temos agricultura irrigada e economia sustentável, né? Onde a gente atua com a estruturação de diversos arranjos produtivos locais, entre eles, né, apicultura, queijo, corte e costura, economia solidária e o nosso arranjo produtivo local de aquicultura. Como é o que nós vamos falar aqui agora, né? Bom, a barragem de Três Marias, ela foi concluída a sua obra em 1960, né? Abrange uma área, uma superfície de mais de 1.000 quilômetros quadrados, uma área 3 vezes maior do que a Baía de Guanabara. E ela foi concebida para controlar a vazão do rio, né, promovendo a navegação, e com isso a integração nacional, né, por isso nós temos o Ministério da Integração Nacional, e reduzir enchentes, produzir energia, favorecer a irrigação, favorecer o turismo, né, e o desenvolvimento econômico de toda essa região do semiárido, né, o Alto São Francisco, o semiárido e o Baixo São Francisco. A barragem Três Marias, ela, no enchimento das águas, né, na chegada das águas, ela atingiu 8 municípios aqui de Minas Gerais, sendo que o mais impactado deles foi Morada Nova de Minas. Nessa cidade, houve um grande impacto, né, que trouxe uma certa depressão para a população, porque eles moravam nas partes baixas, próximo aos rios, onde a terra era rica, produzia, né, tinha bastante pecuária, agricultura forte também, e era uma cidade pujante na época, né? Com a chegada das águas, a população reduziu de 14 mil habitantes para 8 mil habitantes. E as pessoas que ficaram no município, elas sofreram muito com a interrupção das principais vias de acesso, né? Com essa interrupção, dificultou bastante a atividade econômica, a produção agrícola, né? Sem contar que eles tiveram que sair daquelas terras baixas e trabalhar nas terras consideradas já de cerrado, né? Cerradão, né?
terra mais seca, sem água. Então, tudo dificultou para essa população. A Codevasf ela construiu, né, com isso, tentando mitigar os impactos, né, ela montou lá o sistema de balsas, que atendeu aí 8 portos desde a sua construção, e ela vem, né, de certa forma, com esse sistema de balsa, tentando manter ali a atividade econômica em condições de trabalhar, né? A Codevasf também ela construiu lá na década de 80 a Estação Hidrobiológica de Piscicultura de Três Marias. Hoje é o conhecido Centro Integrado de Recursos Pesqueiros, né? É uma unidade da Codevasf que foi de suma importância para a realização do arranjo produtivo local. Entre os trabalhos que a unidade Três Marias realiza são os peixamentos, né, com peixes nativos da Bacia do São Francisco, é um trabalho ambiental que a Codevasf faz, onde ela já conseguiu, né, desenvolver mais de 35 tecnologias de reprodução para mais de 35 espécies da Bacia do São Francisco. Entre elas, espécies que estavam consideradas em extinção, como o pacamã, o pirá, né, o nosso dourado e o pintado do São Francisco. Algumas instalações do laboratório de reprodução, os trabalhos, as intervenções com a população local, né, com os peixamentos, é um trabalho muito bacana, muito relevante. E também a gente realiza ali em Três Marias várias análises, né, de análise química, hidrobiológica, da represa de Três Marias, né, estudos de limnologia e também de ictiologia. Em nossos laboratórios em Três Marias, e no serviço de ictiologia, a identificação de várias espécies, né, que estão dentro da represa Três Marias, e essa dinâmica da população, né? Com isso, a Codevasf, com essa base de dados da Codevasf, ela criou a possibilidade do uso de águas, de espaços físicos do Corpo de Águas da União, para fins de aquicultura. A partir dos decretos, né, dos decretos de 1995, do Ministério da Agricultura, né, e da Secretaria Especial de Aquicultura, em 2003, houver a possibilidade de a gente poder usar, né, esses corpos de águas para a produção de pescado no Brasil. Com isso, Morada Nova entrou no radar da Codevasf, aqui em Minas Gerais. É um grande potencial de produção, né? Então, tratamos de fazer uma parceria com a Prefeitura de Morada Nova de Minas, com o objetivo de preparar a população local, né, os pescadores artesanais e produtores agrícolas, para a produção de pescado. Até então, no Lago Três Marias não se ainda utilizava, ninguém utilizava o tanque-rede, talvez uma ou outra experiência privada, mas sem muito sucesso ainda. Nesse mesmo ano, foi realizada uma reunião, né, com os pescadores e os produtores agrícolas, e daí foi criada a associação ASPIM, que tinha ali 22 sócios, e com essa associação a Codevasf implantou o primeiro projeto piloto de criação de peixe, de criação intensiva de peixe em Morada Nova. Coincidentemente, essa época eu fui contratado pela Codevasf. Eu tive a felicidade de instalar aquela placa, né? Cavar os buracos, instalar os tanques-rede, né? E foi um trabalho muito bacana, muito gostoso, que eu realizei, e tenho uma satisfação enorme de contar essa história aqui para vocês. O projeto era muito simples, né? Era um investimento muito pequeno, né? Para considerar um grande projeto na época. Ele ainda não tinha muita expectativa em cima desse trabalho em Brasília, na Codevasf em Brasília, né? Porém, com R$20 mil, a gente, do recurso do Bureau Americano, a gente comprou 20 tanques-rede, ração e alevino para fomentar o início dessa produção.
Fizemos lá uma capacitação profissional, né, com aulas teóricas, né, de uma semana de aula teórica com os produtores, mas o que valeu mesmo foi a aula prática, né? Foi ir para o campo, instalar os tanques e começar a produção. Essa aula prática durou 6 meses, né? Foi o período de produção, e onde nós tivemos bastante sucesso. Os alevinos foram fornecidos pela Multigene, que era uma empresa produtora de alevino na época. O gerente dessa empresa era o Marco Túlio, nessa época, e ele foi um grande parceiro sempre foi um grande parceiro da Rancho Produtivo Local de Morada Nova, tanto que hoje é um dos maiores produtores de alevino lá do lago, do nosso APL, né? A Codevasf também trabalhou a organização social desse grupo. A gente trabalhou a questão de divisão de trabalho, né, de divisão de responsabilidades, e a turma foi aprendendo a trabalhar em associativismo. Agregamos novos parceiros também, né? A Emater, ela participou desse trabalho também com a gente, o Rasguido sempre esteve presente com a gente lá, né? A EPAMIG também, sempre trabalhando com a gente também nas pesquisas, orientando também o trabalho. E também o IEF também foi participante desse projeto. Conseguimos uma produção total de 20 toneladas de peixe. Nessa época, a produção pesqueira do Lago Três Marias era 350 toneladas no ano. E, de repente, chega um grupo de produtores ali com 20 toneladas de uma vez para vender. E um peixe que ninguém conhecia na época lá, né? O pessoal até falava, nossa, esse peixe é feio e tal. Ninguém comprava muito, tinha interesse de comprar. Daí a gente fez tivemos esse problema, né? Como vender tanto peixe em pouco tempo? Geralmente acontece em todos os APLs que estão iniciando na agricultura. Buritizeiro passou por isso, né, Ronaldo? Ronaldo Branco está aqui com a gente, secretário de Agricultura de Buritizeiro. E aí a gente tentou várias alternativas de venda. E uma grande sacada do grupo foi a criação da primeira feira do peixe de Morada Nova, a FEPEMOR. Nada melhor, né, gente, do que ter uma festa com show, com música boa, né? E atrações culturais, né? Com cerveja, esse negócio ia dar certo. Opa, com certeza, né? A venda desse peixe ia dar certo. Tinha muita cerveja também na festa, né? Então, isso atraiu muita gente, atraiu um grande público, né, das cidades vizinhas. E alguns produtores, alguns empresários que visitaram o município durante esse final de semana, visitaram também a feira a feira de exposição que nós fizemos, das empresas, né, que apresentaram seus produtos, seus equipamentos e serviços, e venderam o seu trabalho durante essa festa. Eu lembro bem que um gerente de uma fazenda, lá em Morada Nova, do outro lado, do Lago Três Marias, visitou a feira nesse dia, no primeiro dia da feira, e aí perguntou para a gente, né, se era um negócio bom mesmo aquilo, se dava dinheiro. A gente mostrou para ele os resultados e tal, ele montou uma unidade experimental na fazenda onde ele gerenciava. O negócio dele deu tão certo que ele, um ano depois, vendeu a suinocultura, a granja, né, de suínos da família, lá em Patos de Minas, para produzir peixe em Morada Nova. Ele hoje é o presidente da Copeixe, né, o Wilton Cacheta. É um dos grandes produtores lá da região. A festa, hoje, ela é conhecida como Festival da Tilápia. Né, e também acontece um festival gastronômico. Fiquei muito satisfeito de ver, né, o tanto de logomarca no cartaz da festa desse ano aqui, né? É um show, né? Então, quer dizer assim, é um negócio que cresceu bastante, né? A festa só teve interrupção na época da pandemia, né? Mas depois ela voltou com todo vapor. Então, gente, a produção, ela crescia muito rápido. Nesses 2 primeiros anos, nós tivemos... a produção de Morada Nova subiu para 120 toneladas de tilápia no ano, né? Isso já contando Morada Nova e Três Marias, que também já começou a produzir. Foram 11 projetos que a Codevasf implantou nessa época. Entre elas,
a gente teve a oportunidade de implantar o projeto e organizar os grupos de associações, né, e cooperativas. A Aspim foi a primeira, Aspitra, Aspival, no Val das Flores, APP, que era dos pescadores de Pompéu, e a APA, que era da Associação dos Piscicultores de Abaeté. E novos piscicultores da iniciativa privada também entraram no processo. Eu lembro de um rapaz, um pescador, que vendeu um Chevette para comprar 4 tanques-rede, ração e alevino. Chegou no final da produção, ele estava com um peixe com 400 e poucas gramas, tinha acabado o dinheiro dele, não tinha mais condição de comprar ração. Aí ele começou a pescar na represa, vendia o peixe da represa para comprar ração e finalizar o cultivo. Esse cara, na última vez que eu tinha visto ele já estava com mais de 20 tanques-rede, já estava mais organizado, e certamente ele cresceu, eu não lembro, ele tinha uma pousada lá, a família tem uma pousada na beira, perto do Porto Novo, né, que é a via principal. Em 2005, com o crescimento da produção, o prefeito, na época, o senhor Walter Moura, ele demandou da Codevasf a construção de um frigorífico, que era muito importante para viabilizar o escoamento da produção, né? E legalizar também essa comercialização. Então, a partir daí, a gente verificou um aumento nos investimentos na atividade, principalmente, lógico, da iniciativa privada. Na época, tinha um impasse, né? Como é que alguém ia montar um frigorífico num local onde ainda tinha pouco peixe? Então, as empresas privadas não tinham essa disponibilidade. O governo federal, através da Codevasf, fez esse investimento que teve um grande retorno, né? Como vocês vão ver aqui. Logo de cara foram criadas 2 cooperativas, a Copeixe e a Copim. Antes da inauguração do frigorífico, do primeiro frigorífico, já alcançamos ali uma faixa de 600 quilos de peixe por ano. 600 toneladas, desculpa. A Copim, ela foi criada por um grupo de produtores que queriam aumentar a produção de peixe, já visualizando, né, o aumento da demanda por causa do frigorífico. E foram ali na cooperativa de crédito de Morada Nova de Minas, hoje conhecida como Cicobi Aracop, né? E foram pedir um financiamento. E o presidente da cooperativa de crédito falou: eu também quero participar desse negócio, né? Isso aí está crescendo. O senhor Omar, né? Eu faço questão de lembrar os nomes, porque são pessoas, né, que contribuíram com a evolução do negócio. E no dia da assembleia de criação da associação, tinha 26 pessoas, e aí montamos a cooperativa Copim. Ela teve toda a assistência técnica da Codevasf, e todo o investimento realizado foi da iniciativa privada, né, financiado pela cooperativa. R$ 520 mil foi o maior investimento em piscicultura em Morada Nova até então, nessa época. A produção média de 240 toneladas por ano, e foi a maior piscicultura até 2010, provavelmente até 2010, e ficou em operação ali até 2020. Falando da cooperativa de crédito de Morada Nova de Minas, né, ela foi um agente importante para essa evolução da piscicultura lá na região. Ela promoveu ali a inclusão financeira dos piscicultores, que não conseguiam financiamento nos bancos oficiais, por motivo de regularização, né, ambiental, que é exigido, e estímulo ao cooperativismo e sustentabilidade financeira, e assistência técnica, até assistência técnica eles promoveram, né, para os pequenos cooperados, principalmente na parte de financeira, né, e administração dos seus empreendimentos. Por fim, a Codevasf concluiu a obra ali da primeira unidade de beneficiamento de pescado de Morada Nova de Minas. Foi realizada em parceria com a Prefeitura Municipal, né? E a gestão desse prédio, dessa obra, foi cedida à cooperativa Copeixe, a cooperativa do Alto São Francisco. O prédio
Essa é a foto do prédio antiga, né? Logo depois, após a inauguração. A Copeixa administra o frigorífico desde 2010. Eram, na época, 24 piscicultores cooperados, média de abate de 400 quilos de peixe dia, mas não é que todo dia tinha peixe, né? Passava vezes que passava uma semana sem ter peixe, ou 2 semanas sem ter peixe. Aí chegava ali 1.000 quilos de peixe e tal para bater, e era assim, né? Não era regular o abate. A capacidade instalada de 2 toneladas dia, 8 funcionários, e a Codevasf já entregou o frigorífico já com inspeção sanitária federal. 16 anos depois, né, a Copeixa continua na administração. É uma satisfação dizer que, dentre os frigoríficos da Codevasf, que a Codevasf construiu no Brasil, é o único que continua na mão do produtor, dos originários, dos produtores originais do processo. Isso é uma satisfação muito grande. Hoje são 42 piscicultores cooperados. Acontece um abate irregular de apenas 8 pisciculturas, né? É uma questão ainda, né, de incluir os outros produtores, os outros cooperados que não estão fazendo abate no frigorífico, mas é uma questão interna deles, né? Possui uma média de abate hoje de 7 toneladas dia e uma capacidade instalada de 10 toneladas dia. Então, eles têm espaço ainda para atender outros produtores, né? E 52 funcionários são os que trabalham hoje lá no frigorífico. Além disso, o Wilton Cacheta me disse, né, que eles têm vagas para mais funcionários, né? Ele está precisando de, se vocês souberem aqui, né, vocês que estão aqui presentes, souberem de gente que precisa trabalhar, pode encaminhar para a cooperativa lá de Morada Nova de Minas, que está precisando de 6 funcionários, e o presidente da cooperativa ele falou que cede um alojamento para as pessoas morarem lá na cidade, que tem problema de habitação, né? Lá, um dos grandes problemas de Morada Nova é falta de habitação para aumentar o número de trabalhadores na cidade e a falta de mão de obra. Só que aí eram as dores do crescimento, né? Na época, nada era fácil, né? Não tinha tanto mercado ainda para o peixe. Era pouco conhecida ainda a tilápia. Estava começando, né, essa fase de comercialização com maior volume. A produção ainda era pequena para a manutenção do frigorífico. Como eu disse, né, os empresários não construíram o frigorífico, não foi à toa, né? Eles não queriam segurar esse prejuízo, esse rojão na mão. Mas a cooperativa segurou. O custo fixo de manutenção do frigorífico é muito alto. Rodolfo sabe bem, né? Tem um frigorífico lá em Felizlândia, da agricultura familiar. E para manter o frigorífico precisava de um volume alto de peixe sendo abatido. A diretoria era formada por piscicultores que não tinham conhecimento técnico e administrativo para a gestão de um frigorífico. Era um empreendimento novo para os caras, né? Outro problema grande da cooperativa é o individualismo, né, dos cooperados. É engraçado isso, né? Cooperativa é coletivismo, é participação. Mas nós, mineiros, né, assim, não temos uma cultura ainda sedimentada de cooperativismo, né? A gente ainda é muito individualista, né? E esses produtores, ao invés de colocar seu peixe para ser processado na cooperativa, eles preferiam vender para um atravessador que às vezes pagava 20 centavos, 30 centavos a mais para ele no quilo do peixe do que a própria cooperativa dele, né? Onde ele seria beneficiado com o lucro do beneficiamento do peixe ali, né? Então ele ainda não tinha essa visão. Então a cooperativa ela trabalhou por uns 3 anos endividadas, né? Até quase parar, né? Daí a Codevasf ela atuou nesse processo também e conseguiu manter com eles até a profissionalização da administração da Copeixa. Foi um processo longo, onde eles renegociavam dívida, mas sustentava o processo de produção, foram agregando outros produtores, até que em 2017
a cooperativa deu uma guinada no processo de administração, né? Primeiro, eles aumentaram o volume de abate, chegaram a atingir as 2 toneladas, até passaram de 2 toneladas a dia. Teve um apoio fundamental, né, do SEBRAE e da Alseng. São parceiros que entraram no processo nessa época e que eles vieram agregar muito valor à produção de peixe em Morada Nova, ao arranjo produtivo local como um todo. Mas o pessoal da cooperativa, eles alegam, né, o presidente alega que ele não dá um passo hoje se não tiver a orientação do SEBRAE. Ampliação da capacidade instalada, né? Fizeram a renegociação da dívida e refinanciamento também para a compra de novos equipamentos e aumentar essa capacidade de produção. E houve o saldamento da dívida em 2022. Opa! Algumas fotos hoje da cooperativa do frigorífico de Morada Nova de Minas, da Copeixe. O prédio cresceu, tem mais equipamentos, tem um pátio enorme para carga e descarga, né? Ao viabilizar o escoamento regular do pescado, essa processadora induziu um rápido crescimento da produção de peixe dos cooperados. Atingiu rapidamente a capacidade de beneficiamento e incentivou a construção de novos frigoríficos pela iniciativa privada. Em 2022, o diagnóstico identificou 6 frigoríficos, todos com inspeção sanitária, seja federal, né, do MAPA, CISB, POA ou IMA, né, estadual. Outros 4 frigoríficos já estavam em processo de regularização já. A Codevasf investiu também no artesanato do couro da tilápia na época. Nós demos capacitação a um grupo de artesãs e doamos equipamentos, fulões, né, o espaço físico cedido pela prefeitura. E foi criado, então, a Corolápia. Durou aí uns 3 anos de trabalho, só que não deram continuidade. A Codevasf, ela encerrou o escritório em Morada Nova por volta de 2015, 2016, não estou me lembrando bem, mas ela continuou presente no arranjo produtivo, com um trabalho muito importante, que é o censo aquícola da Represa Três Marias. Foi realizado ali já 6 censos aquícolas desse, e agora, em 2022, o diagnóstico do arranjo produtivo de aquicultura da Represa Três Marias. O nosso, né, um dos mentores desse projeto e executores está aqui com a gente, o Anderson, da Codevasf, que fez esse trabalho excelente. O objetivo era monitorar o crescimento da atividade, identificar gargalos e orientar na busca de soluções sustentáveis pelo setor produtivo e pelas instâncias públicas nas esferas municipal, estadual e federal. O diagnóstico, esse último agora identificou, né, uma produção total de 35 mil toneladas de peixe ao ano. Observa que a gente teve um rápido crescimento de 2013 a 2022, né? Teve uma estagnada até 2015, que coincide com uma fase onde teve uma depressão muito grande da água da represa, né? O volume da água da represa caiu bastante, então teve essa estagnada, mas depois, em 2016, voltou a subir. Os dados do relatório anual de produção do Ministério da Pesca, eles têm uma discrepância com os dados encontrados no diagnóstico. Porque no relatório do Ministério da Pesca tem apenas 23 pisciculturas regularizadas. E o nosso diagnóstico identificou 84 pisciculturas funcionando em Morada Nova, ou seja, tem um número grande, né, de produtores que ainda não se regularizaram, e então a produção não é reconhecida pelos dados oficiais. Segundo a produção declarada no relatório anual de produção, em 2022 foi 9 mil toneladas de peixe produzido no Lago Três Marias, né, corrigindo. Então nós temos aí, né, 26 mil toneladas a menos do que o que foi encontrado no diagnóstico. Esse dado
coloca Morada Nova em primeiro lugar na produção de peixe do Brasil, né? Apesar que ele não consta hoje oficialmente nisso. E Minas Gerais, com certeza, já passaria a ser o segundo maior produtor de peixe do Brasil, se a gente conseguir regularizar essas pisciculturas e entrar nos dados oficiais, né? Dessa produção, Morada Nova de Minas detém mais de 83%. As outras cidades, né, mais relevantes seria Felizlândia, em segundo lugar, e Três Marias, em terceiro lugar. Uma receita bruta estimada de 281 milhões de reais, né, para um APL, onde os investimentos iniciais que a Codevasf fez chegou ali por volta de 2 milhões de reais até 2010, né, e hoje 281 milhões por ano. É um grande caso de sucesso da Codevasf na aquicultura. Dessa produção, a gente aferiu, pelo diagnóstico, que 45% ele sai para comercialização como peixe inteiro e fresco, né? Apenas resfriado. 18% filé de peixe de tilápia congelado, abatido em frigorífico com inspeção sanitária, e os outros 34% filés e outros produtos em unidades informais. Essas unidades informais, elas surgiram, né, e foram crescendo ali ao lado dos seus produtores, né, que estão bem espalhados no lago, né? São diversas, são 50 hoje, foram identificadas 50 unidades dessa, espalhadas ao entorno do lago todo. E elas não possuem selo de inspeção sanitária. Com problemas, né, de sanitários, né, problemas higiênicos, muitas vezes o peixe mal acondicionado, sem túnel de congelamento. Porém, a forma que esses produtores encontraram de abater o seu peixe, que ele mesmo produz, são produtores geralmente de agricultura familiar, que eles não têm condições, muitas vezes, de levar o peixe para os grandes frigoríficos, que é por causa de distância, por causa do problema das balsas, né, que às vezes nem sempre está funcionando. Então, eles abriram seus postos de unidades de beneficiamento para poder sobreviver e vender sua produção. Isso surgiu desde o início da produção, pelo crescimento desordenado do APL, né? E continua até hoje, mesmo com as plantas regularizadas, né? com inspeção sanitária legal. É um problema que a gente tenta resolver, a gente vem tentando discutir dentro da empresa a possibilidade de construção de novas plantas processadoras. Inclusive, a Codevasf tem um projeto de uma planta container, uma unidade container para abate de peixe de forma regular. Outro item que nós identificamos no diagnóstico foi um rápido crescimento da oferta de alevinos em Morada Nova. Até 2015, 2016, era um gargalo que vinha, né, represando ali o crescimento da produção. E hoje, Lago Três Marias praticamente é autossuficiente na produção de alevinos, produzindo 78 milhões em 2022, podendo, inclusive, vender para outras regiões do Brasil. Hoje lá nós temos 2 unidades de produção de alevino em Morada Nova e uma em Felizlândia. Essas são fotos da Multifish, a primeira unidade de produção de alevino lá da região. Outros empresários, né, pequenos empresários, investiram em outros negócios que complementam o arranjo produtivo. Fábrica de tanque-rede, né, fábrica de containers para carregar material de resíduos dos frigoríficos, fábrica de gelo, fábrica de barco. Então, são vários empreendimentos que foram surgindo ali para complementar e são necessários, né, para o funcionamento do arranjo. Temos também as graxarias, o entreposto de graxaria de resíduo, de beneficiadoras de pescado, né, que era um problema grande, a sobra de resíduos desses frigoríficos.
eram mais de 40 toneladas de resíduos diários, né? E hoje todo esse resíduo é transformado em farinha e óleo de peixe. Em resumo, foram 35 mil toneladas de pescado no ano de 2022, 281 milhões de reais de faturamento bruto, 1.500 empregos gerados, diretos, né? Foram gerados na produção, fora os indiretos. A aquicultura é a maior empregadora de mão de obra do município de Morada Nova de Minas. Eu lembro que a gente, quando passou o número de funcionários da prefeitura, numa das reuniões da Copeixe, a gente chegou a discutir isso. Quem vai mandar no município, no governo do município, um dia vai ser os produtores de peixe. E isso se concluiu, né? Hoje se elege ou não, dependendo dos produtores de peixe, de todo o arranjo produtivo local. Porém, nós temos vulnerabilidades no processo, né? Nem, como diz um amigo nosso, como nada são flores, né? O sistema de produção de Morada Nova, ele é vulnerável, ele é muito delicado o processo, porque ele depende de uma condição ambiental. O volume e qualidade da água da represa influenciam diretamente na produção, né? Principalmente alguns braços dos reservatórios que têm já grande adensamento de peixe, muito tanque-rede próximo um do outro. Isso pode implicar no processo de eutrofização da água, né? Causando muitas enfermidades, né? Prejudicando a produção, como já acontece. Assim, alguns produtores chegaram a perder mais de 50% da produção final, ali na fase de engorda, né? O percentual de peixes vacinados ainda é baixo. Existe um baixo controle de enfermidades também nos tanques-redes, então precisa de uma atuação melhor nessa atividade. E como demandas, regularização das áreas de aquicultura, com concessão de direito de uso de espaços físicos, retomada de monitoramentos limnológicos e ictiológicos, que a Codevasf vinha fazendo, e hoje ela reduziu muito essa atividade, apenas um ponto de coleta, e uma vez por ano, por falta de recursos, né? Os recursos federais não estão chegando para a execução desse trabalho, que é de suma importância. Inclusive os produtores que estão aqui presentes, né? É uma mobilização que vocês têm que gerar para que isso volte a acontecer. Maior controle da capacidade de suporte, melhorar a infraestrutura de produção em torno do lago, estradas, né, melhores, energia, moradia, que é um grande problema que eu citei, e segurança também. Estruturação das unidades informais, beneficiamento de pescado, para que passem a funcionar em condições adequadas, higiênicas e sanitárias. E outra é regulamentação, né, isenção de cobranças de impostos para a ração destinada à aquicultura. É uma demanda dos produtores. Bom, no atual plano plurianual da Codevasf, foi aprovado o Programa de Desenvolvimento da Aquicultura, que está sendo replicado em toda a área de atuação da empresa. Em Minas Gerais já foi executado em 10 municípios: Nova Porteirinha, Janaúba, Matias Cardoso, Manga, Taiobeira, Salinas, Rio Pardo de Minas, Bocaiúva, Pirapora e Buritizeiro. Hoje, a Codevasf faz parte das rotas da integração, com a Rota Pescado das Gerais, uma iniciativa do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Codevasf, em parceria com prefeituras locais e a DESB, a Rota de Integração. Olha a tilápia rainha. Em Buritizeiro e Pirapora, a Codevasf investiu R$500 mil em serviços de assistência técnica especializada em piscicultura. Esse trabalho proporcionou aqui, lá na região, uma mobilização, né, da sociedade civil, e a DESB, uma agência de desenvolvimento econômico sustentável do Brasil, né, instalada em Buritizeiro, ela entrou de cabeça no projeto e ficou responsável pela organização social dos produtores.
Hoje eles têm lá cadastrado 84 produtores, 50 deles receberam recursos de fomento para a compra de ração e alevino, com recursos do PPAG, de Minas Gerais, né, em 2023. Recursos que a própria Neide, essa moça que está na foto ali, ela conseguiu para o projeto. Não é à toa que o prefeito, ó, já estou nomeando cara de prefeito, o secretário de Agricultura de Buritizeiro está aqui hoje. A prefeitura cedeu um terreno para a construção da primeira unidade de beneficiamento de pescado lá em Buritizeiro e do Centro de Recria de Alevinos. São investimentos previstos aí de cerca de R$1 milhão, além do fomento, né, para mais 5 municípios produzirem peixe também para abastecer essa unidade de beneficiamento. A foto da primeira entrega de alevinos, em março do ano passado, e aqui já o abate de 43 toneladas de peixe em 2025. Vocês viram, né? O primeiro projeto de morada nova foi 20 toneladas de peixe. Foi singelo para essa grande represa que nós temos lá. Agricultor familiar, tanque escavado, pequenos espaços, 43 toneladas. Por quê? Eram 50 produtores, né? Então, pensando no futuro, Minas Gerais, o destino de Minas Gerais é ser o maior produtor de peixe do Brasil. Hoje, a produção está na mão de grandes produtores e concentrado nos grandes reservatórios. Essa é a fórmula da piscicultura em Minas Gerais hoje. Tem um potencial reprimido aí, que ainda não foi explorado pelo nosso Estado. Pequenos piscicultores da agricultura familiar em tanques escavados. Cooperativismo. Nós ainda somos muito individualistas, né? Nós precisamos de trabalhar em cooperativismo. Esses produtores pequenos, a gente precisa fazer um trabalho forte de cultura do cooperativismo. Sistema de integração na produção. É o segredo, gente, que o Estado do Paraná ele usa para ser o maior produtor de peixe do Brasil. Lá não tem grandes empresas de piscicultura, lá não tem grandes reservatórios explorados como o de Três Marias. Mas lá é o maior produtor de peixe e produz 2 vezes mais, ou mais ainda, do que Minas Gerais. E ainda tem esse outro mercado institucional que também está reprimido. Ele ainda não é abastecido no nosso Estado, né? Praticamente 95% das escolas do Estado, Minas Gerais, não são abastecidos com peixe regularmente na merenda escolar. 99%? Pois é. Eu não quis arriscar tanto. Bom, essa foi a mensagem que eu quis passar. Eu vou deixar aqui o link do nosso diagnóstico. E se houver tempo, posso chamar aqui a Neide e o Ronaldo Branco para fazer aqui só um depoimento deles com o projeto de Buritizeiro. Rodolfo também está convidado. 1 minuto para cada. Pode ser? Você fala primeiro? Não, você demora. 1 minuto. Bom dia, pessoal. Meu nome é Neide. Eu estou presidente da ADESB. É uma agência de desenvolvimento sediada em Buritizeiro. Nós, através de uma ação nossa, né, criamos a Rota do Pescado. E a gente está com a proposta de levar o trabalho que a gente fez em Buritizeiro, Pirapora, para mais 25 municípios. Um sistema de integração através de apoio da CEAPA Minas, Codevasf e as prefeituras. Então, eu queria aqui, de público, né, agradecer ao Maurício por ter, lá em 2019, né, na pandemia, apresentado para nós essa proposta de que era possível. E graças a Deus foi, né? Muito obrigado, Maurício, por isso. E deixar com o Ronaldo fazer um depoimento e o Rodolfo, né? Obrigado você primeiro, que me conheceu pedindo naquele cerrado. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Rodolfo Quelone, eu sou proprietário do primeiro entreposto da agricultura familiar do Estado de Minas Gerais, pelo PRONAF.
pessoa física. É um trabalho que foi 4 anos e meio, né, para ser realizado, e a gente não pode deixar de agradecer aqui ao pessoal da Emater, através da pessoa do Eli e do professor Eduardo Rasguido, uma referência nacional na piscicultura. E esse projeto foi idealizado com muita força de vontade e muita luta. Lembrando que foi 4 anos e meio para a gente conseguir colocar esse projeto em ação. Todas as pessoas ali na cidade de Feirslândia, lá são 25 famílias que trabalham, todas informais. Só o pequeno entreposto da agricultura familiar nosso hoje é formalizado. E eu só para, Maurício, só para lembrar esses números de 2022, eu creio que hoje a gente está entre 10 e 15 vezes acima desses números separados. A gente que vive o dia a dia sabe disso. O meu recado aqui é simples, gente, é pequeno produtor rural. É falar o que a Neide está passando. É possível. Hoje a gente faz parte da ADESP, porque a ADESP, né, leva esse conhecimento nosso do pequeno entreposto da agricultura familiar, né, que pode dar certo. É que nós falamos hoje, o principal parceiro nosso é merenda escolar. É menos de 1%. Tem vários gargalos aí que, com o apoio das autoridades competentes, a gente vai fazer crescer. O pequeno produtor vai ter hombridade, né, para poder adquirir os seus bens, que é possível. E a tilápia faz parte disso. Muito obrigado. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acione nas redes sociais, Quelone Entreposto de Pescado, que vocês vão conhecer um pouco da nossa história e eu espero inspirar alguém com a nossa. Obrigado. Bom dia a todos. Satisfação imensa estar aqui. Parabéns à organização desta feira. E dizer, por Buritizeiro, em nome do nosso prefeito Pedro Braga, deste projeto e destas 2 pessoas, é uma coisa muito fácil. Muito fácil. Por quê? Porque Buritizeiro, no que tange ao cultivo de peixes, era antes da ADESP e da Codevasf, e hoje é outro. Então é fácil falar disso. O dia a dia, nós temos nessas 2 personagens, essas 2 pessoas, o conhecimento e a prática. Então, Neide, parabéns pelo trabalho desenvolvido pela ADESB em nosso município, e eu falo em nome do prefeito. Nós, na Prefeitura de Buritizeiro, não vamos abrir mão deste projeto. É determinação do nosso prefeito fomentar e colocar Buritizeiro no cenário norte mineiro em evidência. Falar de Maurício é a coisa mais fácil. Doutor Maurício, que eu respeito muito, ele une o que é muito difícil em um técnico. O Eli está aqui, ele sabe. Ele une o conhecimento, e ele mostrou aqui, num caso de sucesso, e a prática. Mas sabe por quê, doutor Maurício? É porque o senhor gosta, e é porque o senhor faz de coração. E nós somos muito gratos. Buritizeiro é um município no norte mineiro, ao lado de Pirapora, em que não só o produtor, mas quase toda a nossa população é muito carente. E nós só vamos conseguir com essa parceria aqui representada entre a ADESB, a Codevasf e o município, porque nós não vamos abrir mão deste projeto. A gente agradece a oportunidade e podemos confiar. Só está dando certo porque existem pessoas que confiam e que acreditam. É possível mudar. E vocês 2, junto com a Prefeitura e outros parceiros, já mostraram. O doutor Maurício trouxe um dado aqui, que essa prática que hoje é a prática pioneira em Minas, produziu 20 toneladas. O ano passado,
quando começou o projeto em março e concluiu em março agora na prestação de contas no Fórum Municipal, promovido pela Codevasf, Prefeitura e ADESB, produziu o dobro. Os produtores nossos lá produziram 43 toneladas. A gente agradece a oportunidade e vamos juntos. Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo. Pois é, gente. Esse depoimento foi muito importante para mostrar para, né, vocês que é possível que o agricultor familiar consiga sucesso na produção com o cooperativismo, que lá funciona em Felizlândia também, né? O Eli trabalhou nisso aí lá, o Eduardo Rasguido também. E que a gente tem potencial de aumentar muito a produção de peixe na nossa região. E aqui, na região do Triângulo Mineiro, do Araguari, a Bacia Hidrográfica do Araguari, a Codevasf está presente. A 16ª Superintendência está presente e está esperando a demanda de vocês, produtores, para que a gente venha atuar aqui. Obrigado, viu?